Honra a tu padre y a tu madre, así se prolongarán tus días y te irá bien en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que fuiste obediente a María y a José, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. O Moço de Caráter, por Monsenhor Tiamer Totti. Editora Caritatem, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, se é possível, via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha, centavos, serão muito bem-vindos. Também é possível comprar livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez o Renato. Obrigada, querido. E também é possível auxiliar o canal tornando-se membro. As assinaturas são diversas. Dê uma olhada, os links estão todos no descritivo deste e dos demais vídeos. Muito obrigada pela presença, meus caros. Por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Mais uma vez, obrigada pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta. Estamos na parte terceira. Seguimos. Abstine. Aprende a renunciar-te. No decurso dos longos anos que consagrei à educação religiosa dos jovens, tive numerosas e dolorosas desilusões. Nas classes inferiores, eu tinha sempre grandíssimo número de alunos, cujo olhar brilhante e a viva inteligência me prometiam uma bela messe para o futuro. Mas os astuciosos inimigos da sua idade, as paixões, a frivolidade, a falta de experiência e os maus desejos, destruíam bem depressa, à medida que eles passavam para as classes mais elevadas, as belas esperanças que eu fundara neles. Quantas vezes tive de ver o coração confrangido, a planta dessa boa vontade cheia de entusiasmo que brota na alma de quase todos os meninos de 10 a 12 anos, definhar, ano a ano, sob a ação desses 4 inimigos. O mais poderoso deles era sempre o primeiro, as paixões. Sim, meu filho, o maior escolho para a juventude é essa vergonhosa moleza que em nossos dias arrasta tantos jovens a satisfazer as paixões, a obedecer quase sem resistência aos instintos da natureza animal. Hoje em dia, nada se quer senão gozar, divertir-se. E é precisamente por isso que eu menciono o domínio de si e a renúncia como o primeiro meio de exercitar a vontade. O domínio dos nossos sentidos, a submissão a certas regras, a abnegação, a restrição dos nossos desejos, não são fim, são meios para libertar nossa alma. Portanto, quando te aconselho com insistência que te imponhas muitos pequenos sacrifícios, quando te digo, por exemplo, faze sempre o teu dever alegremente, mesmo quando ele não te apraz, renuncia às vezes a uma distração, a um prazer, a um prato favorito, mesmo quanto te custe muito, é por motivos muito graves que o faço. A abnegação deve auxiliar-nos a atingir um escopo sublime, o de dar asas à nossa alma, substituir em nós o reinado do corpo pelo do espírito. Bem sei que esses exercícios são mero treino da vontade, mas esse treino nos leva a uma vida moral mais digna. Não foi sem grande clarividência que os latinos deram o mesmo nome de virtus à virtude e à força. Queriam significar destarte que, sem esforços e sem as vitórias que ganharmos sobre nós mesmos, não há virtude. A teoria e a prática justificam todos os dias as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo.
Aquele que quiser seguir-me, renegue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É mau jardineiro o que, com pena da roseira, não lhe corta inexoravelmente os brotos selvagens. A roseira, assim poupada pela tesoura, não dará flores. O jovem que nunca se recusou coisa alguma, nunca terá uma vontade firme. Que é que faz andar o relógio, hein? É a força comprimida na mola. Pois bem, o domínio das nossas paixões é uma força semelhante. Não vá, pois, imaginar que esse domínio perfeito que exijo de ti te prejudicará e será um obstáculo à tua felicidade. Muito pelo contrário. Será ele que te salvará do desfibramento da vontade e de 1000 outras doenças espirituais. Quem se sabe domar, forra-se com certeza ao jugo que a nossa alma impôs à natureza. Goethe. Só esse domínio de nós mesmos pode dar-nos a verdadeira liberdade. Domínio que só conseguimos pela renúncia. É esta ideia profunda que Tomás de Kempis, que pode ser ouvido aqui no canal, gosta de lembrar-nos na imitação de Jesus Cristo. Quanto mais venceres a tua vontade, tanto mais progresso farás no bem. As uvas do ermitão. Um camponês bateu um dia à porta do ermitão Macário, que vivia no deserto, e lhe disse: Padre, trago-lhe um magnífico cacho de uvas. Aceite-o e refrigere-se com ele. Macário tomou as uvas, agradeceu ao campônio e abençoou-o, mas, olhando mais de perto o soberbo cacho, disse consigo: Creio que o humilde ancião, cuja cela está junto da minha, precisaria mais dele do que eu. E levou-lhe o cacho. O velho recebeu-o com gratidão e alegria, mas, por sua vez, pôs-se a refletir. Como esse fruto faria bem ao pobre irmão Nazário, que está doente? E ei-lo já a caminho para a cela dele. Porém, Nazário não quis saber. Como haveria eu de comer estas magníficas uvas? Exclamou. Foi fel bem amargo que deram a beber ao meu Salvador na cruz. Quero ser discípulo dele. O cacho percorreu assim todo o mosteiro. Pela noite, alguém o apresentou de novo a Macário, e o velho ermitão derramou lágrimas de alegria, vendo que companheiros mortificados o cercavam. Como vês, meu filho, isso era força de vontade. Aqueles monges sabiam renunciar-se e renegar-se a si próprios. Tenta também tu, ao menos uma vez, fazer algo semelhante, hein? Nulla dies sine linea. Nenhum dia sem escrever ao menos uma linha. Nulla dies sine linea. Nenhum dia sem escrever ao menos uma linha. Era o tema de muitos sábios. Adota, modificando-a assim: nenhum só dia sem fazer um pequeno exercício de renúncia. Sim, faze todos os dias alguma coisa que te desagrade. É esse para ti o melhor dos exercícios. Não era sem razão que o barão Joseph, não sei o sobrenome, como se pronuncia, esse grande gênio húngaro, Eötvös, dizia uma vez, abre aspas, só possuímos aquilo a que podemos renunciar quando necessário, porque não somos senhores, e sim escravos do que julgamos indispensável. Aquele que quer ensinar os homens ou reinar sobre eles, deve primeiro vencer-se a si mesmo e dominar suas próprias paixões. A religião cristã, pedindo-nos a renúncia, não faz mais do que enunciar um princípio que está na base de toda a sã filosofia. Fecha aspas. Diem perdiri. Perdi meu dia. Dizem que o nobre imperador Tito tomara a resolução de fazer todos os dias algum bem, e que, vinda a noite, quando julgava não ter cumprido essa resolução, exprobava-se nestes termos: Diem perdiri. Perdi meu dia. Treina também tu a vontade todos os dias, sem exceção. Não algumas vezes e por acaso, mas conforme um plano pré-estabelecido e de hora em hora. Não precisas procurar as ocasiões, elas se apresentam de si mesmas, e há centenas cada dia, mesmo na vida de um estudante. Assim, quando não puderes evitar um mal, uma provação, um sofrimento qualquer, não cerres os dentes, mas procura suportá-lo sem te queixares.
Não gemas, estou com muita sede, estou com dor de cabeça, ufa, não posso mais, meus sapatos estão apertadíssimos. Mas procura aliviar-te. E se não o conseguires, lança um olhar sobre o Cristo crucificado e esforça-te por sofrer em silêncio com ele. Deves também fazer, custe o que custar, o que decidiste. Deves perseverar no que principiaste e não imitar uns moços que eu conheço e que mudam de ocupação cada 4 horas, cada quarto de hora. Deves cumprir teus deveres diários com fidelidade e exatidão, mesmo os menos importantes. Porquanto, se uma coisa merece ser feita, merece também ser bem feita. Pela manhã, não deves preguiçar no travesseiro, mas levantar logo que chega a hora. Quantos jovens sucumbem neste ponto? Cumpre sejas dono não só do teu mau humor, mas ainda do teu bom humor, que guardes a justa medida na alegria e nos entusiasmos, em tuas palavras como no teu silêncio. Para fortalecer a vontade, não há nada que valha o esforço para domar os próprios sentidos. Não gires, pois, constantemente os olhos em torno. Nunca olhes o que te pode despertar a curiosidade. Vês uma grande multidão na rua e morres de desejo de ir até lá? Reprime-te. Não vou. Sê senhor da tua língua também. É incrivelmente difícil, bem o sei, mas não é impossível. Portanto, não traias jamais o segredo que te confiaram. Nunca fales dos defeitos dos outros, com maligna alegria. Nunca lhes causes aborrecimento. Não faças observações desairosas ou irônicas sobre os presentes. Não critiques os ausentes. Não sejas o único a falar, quando em sociedade, mas deixa muitas vezes a palavra aos outros. Nunca digas coisa alguma sem haver refletido no que vais dizer. Sobretudo, nunca te gabes. E ainda, sustenta sempre a verdade, mesmo em teu próprio detrimento. Nunca mintas, mesmo em coisas pouco importantes, nem sequer se uma pequenina mentira devesse proporcionar-te grande vantagem. Nunca mintas. Mas não é só a mesa de trabalho que ministra excelentes ocasiões para esses exercícios de renúncia. É também a do jantar. Não sejas exigente. Procura comer de tudo. Não sejas demasiado ávido de sobremesas. E não te empanturres delas a ponto de adoecer. É no comer que muita gente perde o domínio sobre a própria vontade. Estás vendo como se multiplicam as ocasiões de exercício da vontade? Mas não basta que te instruas destes exercícios. Cumpre ainda que os faças. Não saberás nadar só por haver lido um tratado de natação, mas quando praticares os movimentos do nadador. E por mais que te hajam explicado evoluções na barra fixa, verdadeiramente só saberás fazê-las depois de as haveres ensaiado muitas vezes. É essa uma verdade profunda que São Paulo nos sublinhou na sua epístola aos Gálatas, que pode ser ouvida aqui. Andai segundo o Espírito, e não cumprireis os desejos da carne, pois os desejos da carne são contrários aos do Espírito, e os do Espírito contrários aos do corpo. E na sua epístola aos Romanos, que também pode ser ouvida. Segundo o homem interior, comprazo-me nas leis de Deus. Porém, em meus membros, sinto uma lei diferente, que luta contra as leis do meu espírito e que me torna cativo da lei do pecado, que me está nos membros. Cada um de nós certamente sentiria em si mesmo essa divisão trágica da sua triste natureza de dupla face, essa luta do mal contra o bem, e compreendeu todo o bem fundado do antigo provérbio. Video meliora proboque, deteriora sequor. Video meliora proboque, deteriora sequor. Portanto, se queres conseguir alma livre e viril, não hesites, filho, em lutar violentamente contra as tuas próprias comodidades e a tua própria moleza. Faze cada dia algum bem e pratica alguma renúncia.
Já ouviste certamente falar do heroísmo do rei Davi, cuja história leste no Antigo Testamento. Ainda menino, ao guardar os rebanhos de seu pai, quando um urso ou um leão lhe roubava uma das ovelhas, ele o perseguia, matava-o e arrancava-lhe a mandíbula. Que herói! Dizem os meninos de 12 anos. Mais tarde, com a sua funda, matou o gigante Golias. Que herói! Exclamam os jovens de 14 anos. Mais tarde ainda triunfou numa quantidade de batalhas contra os filisteus. Que herói! Repetem os de 15 anos. Pois bem, meu filho, tudo isso não me diz grande coisa a mim. Sabes, porém, o que é que me agrada em Davi? Ouve. Um dia que o seu exército se defrontava com os filisteus entre Jerusalém e Belém, e o calor requeimante estancara todos os córregos e todas as fontes, o rei suspirou. Ah, se eu pudesse beber um gole ao menos da fonte fresca que jorra às portas de Belém. 3 dos seus homens, entre os mais bravos, ouviram-no. Abriram caminho através das fileiras dos filisteus, arriscando a vida a cada passo, e colheram a água que trouxeram a Davi. Este, morto de sede como estava, não quis bebê-la, porém fez dela uma libação ao Senhor, dizendo: não é isto o sangue desses homens que arriscaram a vida por mim? Como então o hei de beber? Sim, é principalmente isso que me agrada em Davi. De fato, que foi que ele sacrificou? Um golezinho de água. E o que foi que perdeu? Um pequenino instante de gozo. E que ganhou por esse nobre gesto? O respeito fanático dos seus soldados, uma vontade robustecida e, acima de tudo, a graça de Deus, pois ele derramara a água em sacrifício ao Senhor. Como vês, pode a gente mostrar-se herói, pode fazer um sacrifício a Deus, mesmo recusando um gole de água. Os discípulos de Pitágoras costumavam sentar-se em jejum diante de mesas onde haviam sido depositadas as mais suculentas iguarias. Ficavam ali, a olhar para elas durante horas inteiras, e retiravam-se sem haver tocado uma só. Que imbecis! Exclamariam os meninos. Porém tu, meu filho, refletindo atenta e longamente, sentirás certamente essa emoção respeitosa que a visão do heroísmo inspira sempre. Aqueles pagãos compreendiam perfeitamente a importância da renúncia, do domínio de si, do treino da vontade. Conhecerás essas doces alegrias de alma que só a renúncia consegue. Faze também esses exercícios de abnegação e pode proporcionar o que tantos jovens não sentem. Alegrias tão puras e tão profundas, tão duradouras também que brotarão em ti, inundando-te de suaves delícias. Todas as vezes que triunfares de um desejo ou de uma inclinação má, todas as vezes que fizeres um sacrifício, cumprires teus deveres ou fores generoso para com os outros. O galo do pintor japonês. Conta uma tradição japonesa que um dia rico mercador confiou a um pintor a execução de estranho quadro. Devia ele representar um galo e nada mais. Porém, esse galo devia ser tão perfeito quanto possível. Feita a encomenda, o mercador levou vários anos sem receber notícia alguma do artista. E, surpreso com esse longo silêncio, decidiu, enfim, a voltar a visitá-lo. O quadro nem esboçado estava, mas o pintor, depois de mandá-lo sentar-se, pôs-se imediatamente ao trabalho e terminou-o dentro de alguns minutos. Era uma verdadeira obra-prima que encheu de alegria o negociante. Quando quis pagar, todavia, quase caiu de espanto, ouvindo o pintor pedir-lhe quantia enorme por aquela obra de 1/4 de hora, e dirigiu-lhe violentas palavras. Mas o artista, mostrando-lhe volumoso monte de papéis que quase alcançava o teto do ateliê e cujas páginas todas estavam cobertas de imagens de galos, disse-lhe: "Aí está o meu trabalho de 3 anos. E só graças a isso é que pude fazer hoje este excelente quadro em tão pouco tempo. Assim, é justo que eu seja pago não só pelo quadro,
como também pelos meus esboços desses 3 anos. O negociante rendeu-se às razões do pintor e pagou-lhe a grossa quantia imediatamente. É exatamente o que verificamos para o exercício da vontade. Se quisermos obter que a nossa vontade nos obedeça docilmente em todas as coisas, que execute sempre fielmente de maneira perfeita o bem que havemos projetado fazer, é preciso que a exercitemos durante os anos da nossa juventude. Cumpre-nos trabalhar com firmeza a longo tempo no desenvolvimento do caráter ideal que queremos seja o nosso. É-nos precisa a paciência do pintor que só descansa quando reproduz traço por traço na tela a imagem que lhe estava na mente. Não te deixes assustar por essa tarefa. Hein? A cada novo desenho, o pintor achava uma dificuldade de menos, e seu derradeiro quadro só lhe exigiu alguns minutos de trabalho. Assim também no treino, na educação da vontade, são sempre os inícios os mais difíceis. Quanto mais te exercitares no bem, tanto mais o bem se tornará fácil. Lembra-me que, quando jovem, achava muita dificuldade em exercitar bem certo exercício de ginástica. Durante meses, meus esforços foram quase baldados, quando, um belo dia, reunindo toda a minha coragem, executei-o perfeitamente. E desde esse momento, aquilo não foi mais que um brinquedo para mim. Exatamente assim é na vida espiritual. À primeira vista, tudo parece horrivelmente penoso. Custa muito renunciar-se e lutar. Mas, com o tempo, não se prova mais nenhuma dificuldade. Cada dia, meu filho, para fortificar tua vontade, exercita-a, pois, um pouco, privando-te, eventualmente, até de pequenas coisas lícitas. De manhã, deixa teu leito prontamente, dizendo, que renunciazinha. Se estiveres com dor de dente, não te queixes, mas repete, uma renunciazinha. Estás lendo um livro que te interessa muito? Fecha-o na página mais atraente. Uma renunciazinha. Estás com muita fome? Espera 5 minutos antes de tocar no prato que te apresentam. Uma renunciazinha. E podes achar 1000 outras pequenas coisas assim, para exercitar a vontade. E quanto mais te renunciares nessas coisinhas, tanto mais senhor de ti ficarás nas grandes. Mais um exemplo. Teus pais foram a uma visita e lhes prometeste ficar em casa para terminar a tarefa escolar. Alguns minutos mais tarde, o amigo João bate à porta. Francisco, venha jogar futebol conosco. Todos os camaradas cá estão. E lá fora, um sol radioso. Em teu quarto, problemas de álgebra aguardam suas soluções. E eis que em ti a luta se trava. Dirás, sim. Dirás, não. Prometi ficar em casa. Mas os camaradas zombarão de mim, se lhes estrago a festa. Seria tão bom sair, mas tenho medo de levar um pito. E se eu voltar antes de meus pais? Eles não saberão daí que eu saí. E os meus problemas de matemáticas? Achei! Amanhã esquecer-me-ei de levar o caderno na escola. Pronto. Mas isso não é honesto. E é assim que os prós e os contras se trocam na sua pobre cabeça. E os camaradas se impacientam e, enfim, após duro combate contigo mesmo, lhes dizes, desculpem, meus amigos, eu não posso sair hoje. E eles se vão embora e ficas só. No primeiro momento, lamentas, quiçá, não ter ido com eles. Mas em breve o sentimento do dever honrosamente cumprido inunda-te de alegria a alma. Se a coisa se renovar no dia seguinte, a tua decisão já te será mais fácil. E se repetir ainda, em breve acharás naturalíssimo preferir incontinente o dever ao jogo. O pintor japonês, lembra-te, chegou a pintar os seus galos com uma só pincelada. Importa que chegues a fazer o bem muito naturalmente, sem hesitação, sem reflexão mesmo. Serás verdadeiramente recompensado de teus esforços, quando não mais tiveres que pesar o pró e o contra antes de cada uma das tuas ações, quando o longo hábito tiver depositado em ti uma real propensão para o bem e uma verdadeira aversão pelo mal. Serás recompensado, digo, não em dinheiro, mas pela presteza, pela facilidade e pela alegria com que, de então por diante, poderás sempre agir segundo os teus bons princípios. Quer dizer que te terás tornado um jovem
de caráter. Sustine. Aprende a perseverar. O segundo meio para exercitar a vontade é a paciência, a perseverança. Jamais um dos mais célebres psicólogos americanos recomenda aos jovens que façam todos os dias alguma coisa que lhes repugne, com o único fito de alcançar firmeza consigo mesmos. Num colégio alemão falaram disso um dia aos alunos. E sabes o que fizeram? Foram ao jardim e comeram besouros vivinhos, porque não era absolutamente do seu gosto. Era zelo bem exagerado e bem infantil, mas era também um sacrifício que valia como treino da vontade. Não te peço que imites esse exemplo, nem tampouco tens necessidade de queimar vivo o teu braço, como fez Múcio Cévola. A vida diária de um estudante é cheia de ocasiões que podes aproveitar para exercício de paciência heróica. Podes curtir, sem queixa, teus pequenos mal-estares cotidianos. Podes aprender tuas lições sem nervosismo e sem cólera. Podes falar polidamente em casa, nunca responder a teus pais, nunca lhes fazer caretas, nem demonstrar mau humor. Se alguém te fizer sofrer, te aborrecer ou contrariar, podes abafar os teus sentimentos, calar-te um momento e, durante esse tempo, escutar o que te diz a razão. Podes não cometer ações que terias de lamentar pouco depois. E esta última recomendação tem importância especial para os jovens fogosos e estouvados. E não é só a paciência passiva, a tolerância silenciosa que te recomendo. É mais ainda a paciência ativa, isto é, a perseverança. Nosso Senhor dá-nos um aviso bem grave quando nos diz: só aquele que perseverar até o fim será salvo. Estas palavras são profundamente verdadeiras, não só do ponto de vista da vida eterna, mas também dos êxitos terrenos. A falta de perseverança faz, não raro, desmoronar, no último momento, o resultado de um longo trabalho. Bastaria às vezes um dia a mais, uma hora apenas, para levar a coisa a termo. Mas esse dia, essa hora, faltou. Chaves foi o primeiro piloto que sobrevoou o Simplon, mas, ao aterrar, quebrou as pernas. Soubera vencer a tempestade glacial e os terríveis turbilhões da atmosfera. Sua meta estava quase atingida. Ele via a multidão aclamá-lo, festejar-lhe o regresso. Faltou-lhe, porém, perseverança. Não quis esperar 5 minutos mais para deslizar lentamente no solo. Quis descer imediatamente, e o seu avião chocou-se contra o rochedo, e o choque causou a morte de Chaves. 5 minutos apenas de perseverança tê-lo-iam salvo. Farias bem em olhar sempre mais longe ou mais alto do que o teu dever. Quando quiseres fazer uma caminhada de 3 horas, prepara-te para uma de 4. Se quiseres estudar durante 2 horas, fixa a tua vontade 2 horas e meia. Assim, reserva sempre um pouco de força. Perseverança, perseverança. Por uma magnífica manhã de julho, 2 jovens estudantes começavam a ascensão de um alto cimo. Ambos vinham da planície e nunca tinham visto montanha tão grandiosa. Andavam a passo lesto e de coração alegre. Em certo momento, eles passaram por um velho e sorriram de vê-lo subir a passos tão vagarosos e medidos. Com esse andar de caracol, como poderá atingir o píncaro da montanha? Pensaram os jovens, que 10 minutos mais tarde não viram o velho maior que uma formiga, longe, muito longe abaixo deles. Porém, os pulmões dos nossos 2 estudantes começaram a fatigar-se, e breve tiveram que fazer pequenas paradas cada meia hora, e logo mais multiplicar e prolongar as paradas. Pelo meio-dia, completamente extenuados e deitados no rochedo junto a uma pequena queda d'água, avistaram de repente o homem caracol, que desembocava na curva do caminho. Passou perto deles, com o mesmo passo tranquilo e pausado que de manhã. Passou-os, subindo sempre e sempre mais alto, tão alto que de novo não pareceu maior que uma formiga aos nossos 2 escolares, estirados sobre o musgo, tão cansados que lhes foi impossível continuar a ascensão. Pois bem, vês tu, para subir na vida, para atingir o ideal a que miramos,
Não basta o arrojo da juventude, nem um entusiasmo que dura como fogo de palha. É preciso mais. Uma grande, uma paciente, uma contínua perseverança. Sofrer sem se queixar. A vida humana é uma série ininterrupta de alegrias e de tristezas. E para muitos de nós, os dias sombrios são muito mais numerosos que os dias de sol. Quem diz viver, diz sofrer. Na vida de um jovem há dificuldades, provações mais ou menos duras, insucessos, incompreensões, doenças, sofrimentos físicos e morais. E onde o seu caráter melhor se revela é justamente na maneira de suportar os golpes que o ferem. Sustine. Os indigentes olham muitas vezes com inveja para os ricos, e os escolares pobres invejam seus camaradas abastados. Eles não parecem acreditar que, de um modo ou de outro, cada um na terra tem o seu quinhão de aflições. Há homens que cerram furiosamente os punhos e blasfemam contra a sorte no tempo do sofrimento. São almas grosseiras. Outros, cabisbaixos e com a morte na alma, choram sobre o seu destino com resignação impotente. São almas fracas. Há os ainda que, embora sofrendo nas horas de provações e de moléstia, ainda chorando a morte de um ente querido, sabem que o sofrimento virilmente suportado é o fogo que dá ao aço do caráter a sua mais bela têmpera. Pode-se ser pobre e feliz, rico e desditoso ao mesmo tempo. Pode-se ser feliz com um corpo doentio e infeliz com uma saúde de ferro. Pode-se ser cego e alegre a um tempo e melancólico com olhos de águia. Tudo depende do modo com que deixamos o sofrimento operar em nossa alma. Utiliza-o, pois, meu filho, na educação do teu caráter. Lembra-te sempre que uma dor curtida com paciência aumenta o valor de um homem, que o que sabe humilhar-se se eleva, que a cólera reprimida nos torna mais fortes. Numa palavra, que o sofrimento suportado com Deus faz mais pura a alma e mais nobre o caráter. Um quadro sempre tem luz e sombra. O talento do artista consiste justamente em fundir esses dois contrastes e fazer brotar deles o belo. Deus, nosso Pai Celeste, conhece as nossas dificuldades. Foi Ele que permitiu tal infelicidade sobre nós. Ela faz parte, portanto, do seu desígnio sobre nós. Qual é esse desígnio? Como haveríamos de saber, com o nosso débil cérebro humano? Castiga-nos Ele pelos nossos pecados passados? Quer tornar-nos mais forte para o futuro? Purificar-nos? Tornar-nos mais sérios? Ensejar-nos provisão de méritos? Não o sabemos, não o sabemos. Há, porém, uma coisa que sabemos. É que a nossa alma há de sair mais pura, mais recolhida, mais grave, melhor, enfim, do fogo do sofrimento. Nossa prece nesses dias sombrios há de ser esta: seja feita, Senhor, vossa vontade, na desventura e na felicidade, nas trevas e na luz. Seja feita, Senhor, vossa vontade. Ensinai-me a sofrer com humildade minha parte da cruz. Seja feita, Senhor, vossa vontade, porque tudo dispondes com bondade. Eia, minha alma sus. O sofrimento aturado sem queixa é um excelente meio para desenvolver o caráter e fortificar a vontade. Que o homem procure livrar-se do sofrimento é natural, mas quando não o consegue, procurar alívio lamentando e chorando é um erro. Tenta, pois, com todas as tuas forças, resignar-te com o que não podes modificar, estabelecer na paz a tua alma e terás feito muito para fortalecer a vontade. A alma da vontade fraca deixa-se reduzir a pó sob os golpes do sofrimento. O caráter viril, ao contrário, lança chispas, talvez, porém, como aço, torna-se em seguida mais resistente. Pode-se mostrar tanto heroísmo num leito de doente quanto num campo de batalha, diz Sêneca, o que significa que o sofrimento é a melhor escola do caráter. Se alguma coisa te aflige, lembra-te das palavras do barão J. Eötvos. As provações da vida não podem abater a quem, no meio de atrozes torturas,
Tem confiança na providência. E reza de toda a tua alma. Dai aos outros, Senhor, os caminhos planos, pelos quais se pode andar longo tempo sem muita fadiga. Dai-lhes os bens que eles mais desejam, mas peço-vos para mim uma estrada de pedras, com belos panoramas entretanto, que me conduza sempre mais alto e que eu possa seguir com a convicção de que não me transviarei. Eótivos. Se os romanos diziam que é virtude romana realizar grandes coisas, forte agere Romanum est, acrescenta isto tu que é virtude cristã sofrer muito, forte apati Christianum est. Pensa um pouco na tristeza sem nome, no negro pessimismo, na melancolia indizível que inundava as almas mais nobres no tempo do paganismo. Não há ninguém hoje que não preferisse a morte àquela existência. Os gozos desregrados dos sentidos davam-lhes o tédio do mundo. E, no entanto, eles não tinham outros desejos. 1 ou 2 somente tiveram como que um pressentimento do cristianismo, o que os levou a regiões mais puras. Vê, por exemplo, as fúrias nos dramas de Ésquilo. Só inspiram uma desesperadora tristeza. Quando na provação o pagão e o descrente só sabem ranger os dentes, ao passo que o cristão suporta a sua dor com paciência e não com cego fanatismo. Sem dúvida, o cristianismo não pode fazer desaparecer deste mundo a miséria, o sofrimento e as tentações múltiplas que conduzem ao pecado. Mas sabe ao menos dar explicação disso, justificar os intuitos de Deus. Sofres muito, meu filho. És pobre, doente, teus pais estão na miséria, encontras duras provações? Pergunta a ti mesmo onde quer Deus levar-te. Talvez esteja punindo os teus pecados passados. Talvez queira amadurecer-te a alma para uma vida mais fervorosa, temperar-te à vontade, como o fogo tempera o aço. Talvez ainda queira aumentar-te os merecimentos para a vida eterna. Quiçá, te conduz ele através da existência como o guia da montanha alturista. Por que escolher estas veredas escarpadas, estreitas, rochosas e incômodas? Pergunta este. É preciso, responde aquele, porque só estas veredas conduzem ao sítio maravilhoso que nós queremos ver. Pelos grandes e largos caminhos, breve teríamos descido a planície. Por que é que devo sofrer tanto? Exclamas também. Mas que pode saber? Só Deus o sabe. Contempla um belo tapete da Pérsia. Que magnífica unidade nas linhas e cores. Vira-o, porém, no avesso, e só verás entrelaçamento de fios. Pois bem, o mesmo se dá com a vida. Só lhe vemos o avesso. O direito, isto é, o grande pensamento unificador, está na mão de Deus. É o próprio Deus eterno quem tece o tapete da nossa existência, e a nossa mente limitada não lhe pode conhecer as intenções. Seus pensamentos não são os nossos pensamentos, e seus caminhos não são os nossos caminhos. Não pretendais, humanos, censurar o nosso Deus. Ignora o cego os planos do sábio Pai dos céus. Petoff. Um dia, Santa Catarina de Sena, que é doutora da Igreja, teve de lutar contra uma tentação extremamente violenta. Tendo-a vencido com grande esforço, queixava-se tristemente. Onde estáveis, Jesus, enquanto a escuridão me invadia o coração? Estava em tua alma, respondeu o Redentor. Se nela não estivesse, os pensamentos que te assediavam a mente teriam penetrado a vontade e causado a morte de tua alma. Quando sofreres, não te assustes, meu filho. A força de todo um oceano desencadeado pode quebrar-se contra um só rochedo. Não imites as plantas que ficam de cabeça erguida enquanto o sol as afaga, mas se fecham e deixam-se fenecer mal chega o crepúsculo.
O sofrimento é uma divina obra de arte, talhada no mármore de tua alma. É ouro o que Deus quereria achar em tua alma. E o ouro, bem sabes, não jaz na superfície. É preciso descer às profundezas para encontrá-lo. O mármore deve sofrer sob a martelada do escultor. Mas, se o artista desse atenção a isso, nunca poderia fazer uma bela escultura dele, uma obra-prima. Não é verdade? Portanto, não procures o sofrimento, mas, se ele sobrevier, encara-o de frente. Agradece ao Senhor quando castiga, também quando sorri com face amiga. Goethe.